semestre de Psicologia aqui na Unisociesc. Esse trabalho é composto pelo Bruno Figueiredo, pela Carolina Bergamache, a Dara Dalila, por mim, Gabriele Basílio, pelo Fidêncio Lisboa, pela Eduarda, pela Luana Constâncio, pelo Matheus Schmidt. Olá, meu nome é Fidêncio, eu sou estudante aqui da Unisociesc do curso de Psicologia. O nosso trabalho ele se baseia no livro de Serge Moskovski, do capítulo 1, 3 e 4. Meu nome é Dara, eu sou aluna do curso de Psicologia, estou no 8º semestre e a ideia para esse trabalho, ela veio através do nosso livro, como dito anteriormente, e nós pensamos em trazer diferentes opiniões, diferentes visões a respeito do mesmo tema. Até porque no livro nós tratamos a todo momento sobre representações sociais. Então, quando a gente traz alguém com uma visão diferente, uma visão um pouquinho fora da psicologia, a gente consegue ter um dinamismo sobre o mesmo assunto. Meu nome é Luana, tenho 19 anos, sou estudante de Psicologia aqui na Unisociesc do 5º semestre. Bom, esse trabalho, então, ele é da unidade curricular, ele compõe a unidade curricular de Psicologia Social, na qual fala um pouco da relação do indivíduo com a sociedade. Em questão de cultura, religião, enfim, a forma que ele reage diante das situações propostas no nosso cotidiano. O fenômeno das representações sociais. Baseado no livro de Serge Moskovitch, Representações Sociais, Investigações em Psicologia Social. A crença na qual se baseia o pensamento primitivo, se tal vocábulo ainda é admitido, é uma crença no poder ilimitado da mente, para moldar a realidade, penetrá-la e ativá-la, e determinar o curso dos eventos. A crença na qual se baseia o pensamento científico moderno é exatamente o oposto, ou seja, um pensamento no poder ilimitado dos objetos, de moldar o pensamento, determinar plenamente sua evolução, de ser internalizado na e através da ciência. As duas atitudes são simétricas, elas só podem ter a mesma causa e uma causa que conhecemos há muito tempo. O pavor instintivo do homem de poderes que ele não pode controlar e sua tentativa de compensar esse desamparo pela imaginação. Sendo esta a única diferença, enquanto a mente primitiva teme as forças da natureza, a mente científica teme o poder do pensamento. E então, do que nos fazemos? Sou o que vejo ou o que dizem de mim? Há algo além? Qual significado representações têm? As representações possuem precisamente duas funções. Em primeiro lugar, elas convencionalizam os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as localizam em uma determinada categoria e gradualmente as colocam como um modelo de determinado tipo, distinto e compartilhado por um grupo de pessoas. Cada experiência é somada a uma realidade pré-determinada por convenções, que claramente define suas fronteiras, distingue mensagens significantes das mensagens não significantes e que liga cada parte a um todo. Representações constituem para cada um de nós um tipo de realidade. Em segundo lugar, representações são prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível. Nossas experiências e ideias passadas não são experiências ou ideias mortas, mas continuam a ser ativas. O poder e a claridade peculiares das representações sociais deriva do sucesso com que elas controlam a realidade de hoje, através da de ontem e da continuidade que isso pressupõe. Sendo assim, as representações sociais se tornam capazes de influenciar o comportamento do indivíduo participante de uma coletividade. É dessa maneira que elas são criadas internamente, mentalmente, pois é dessa maneira que o próprio coletivo penetra como fator determinante dentro do pensamento individual. Pessoas e grupos, longe de serem receptores passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas próprias e específicas representações e soluções às questões que eles mesmos colocam. Os acontecimentos, as ciências e as ideologias apenas lhe fornecem o alimento para o pensamento. Existe uma necessidade contínua de reconstruir o senso comum ou a forma de compreensão
que cria o substrato das imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar. Do mesmo modo, nossas coletividades hoje não poderiam funcionar se não se criassem representações sociais baseadas no tronco das teorias e ideologias que elas transformam em realidades compartilhadas. A característica específica dessas representações é precisamente a de que elas corporificam ideias em experiências coletivas e interações em comportamentos, que podem, com mais vantagem, ser comparadas a obras de arte do que a reações mecânicas. E como as decisões sobre as representações são tomadas? Tais decisões são geralmente conseguidas por uma dessas duas maneiras, generalizando ou particularizando. Quando digo generalizar, a característica se torna como se realmente fosse coextensiva a todos os membros dessa categoria. O efeito se corresponde com o protótipo, assume-se que ele possui uma causa exterior, ou seja, a causa no coletivo. Quando eu digo particularizar, é quando não se corresponde ao protótipo. É ele como deve ser ou não? Ou seja, assume-se que a causa seja específica ou interna, da particularidade ou individualidade. O conteúdo das representações coletivas trazida no livro como místicas ou pré-lógicas traz a atenção à relação entre mentalidade primitiva pela mentalidade civilizada científica da seguinte forma: representações comuns cujo núcleo consiste em crenças que são, em geral, mais homogêneas, afetivas, impermeáveis à experiência ou à contradição e deixam pouco espaço para variações individuais, e representações comuns, fundamentadas no conhecimento, que são mais fluídas, pragmáticas, passíveis de teste de acerto ou erro e deixam certa liberdade para a linguagem, a experiência e até mesmo para as faculdades críticas do indivíduo. Nesse contexto, o foco ideal estaria na mobilidade das fronteiras entre realidade interna e externa. Mas, numa época onde o pensamento científico impõe suas regras e operações sobre a mente, impondo normas e estigmatizando o místico para a criação de ideia de representação social, pensamentos e crenças diferentes são frequentemente reduzidos à categoria inferior. A racionalidade moderna, ao pressupor redutibilidade de todas as formas de pensamento e crença a uma unidade, maneja possíveis consequências, sendo essas: a ideia que representações coletivas devem ter um sentido em sociedades longínquas ou em tempos antigos, mas não nas nossas, com seus endeusamentos das crenças científicas, e as explicações sociais de nossos estudos intelectuais entram no domínio da sociologia apenas quando esses estudos não conseguem adequar-se aos critérios de racionalidade geralmente aceitos. O pensamento científico cria certas regras, mas o senso comum nos dá acesso direto às representações sociais. E as representações sociais são tratadas como fato psicológico, pois possuem um impacto impessoal pertencente a todos, são a representação de outros pertencentes a outra pessoa ou a outro grupo e são uma representação pessoal percebida afetivamente como pertencente ao ego. Pode-se dizer que as representações sociais não são uma réplica do mundo, pois elas constituem mais do que elas simulam. As representações compartilhadas entram tão profundamente na realidade que podemos dizer que elas o constituem. Então, com que objetivo é construído o nosso mundo, ou os nossos mundos, dentro de quais representações nos encaixamos? Assim, um simples martelo é descritível não apenas em termos de sua estruturação ou de sua finalidade. É por isso que há diferentes tipos de martelos, aqueles para marceneiros ou decoradores, e etc., sendo não apenas utilizado por eles. Cada um carrega uma longa história de significação e uma função que lhes deu forma. Sou Odinei Ferrante, sou médico veterinário, formado há 8 anos e atuo com clínica médica e cirúrgica de pequenos animais. Odinei, para você, o que é uma representação? Já ouviu falar e consegue dar um exemplo? Para mim, uma representação ela seria algo bem subjetivo, eu acredito, assim, a gente
teria que pensar em várias formas de representação, né, das pessoas. Um exemplo, sei lá, seria alguém que estivesse em um parque feliz, brincando, se divertindo, né, ali, aproveitando a vida de uma maneira bem natural, gastando, entre aspas, seu tempo, né, e aproveitando esse seu tempo gasto. A gente pode também ver essa representação pelo outro lado, né, alguém que esteja muito triste em um local isolado e que, entre aspas, acaba perdendo o seu tempo, se lamentando das coisas que a vida, dos problemas, enfim, o que tornou essa pessoa na vida. Odinei, você conhece alguém desempregado? E por qual motivo você acha que essa pessoa está sem emprego? Conheço. Existem vários motivos, eu acho, para levar uma pessoa ao desemprego, né? Então, a gente trabalha... acabou de passar por uma pandemia e teve muita gente que foi demitida por corte de custos, pelas empresas sentirem muito com isso, né? Uma dificuldade financeira, muitos setores foram afetados, então isso refletiu no desemprego, né? Então, eu acho que tem muita gente que está desempregada por conta disso, por conta da pandemia, por conta da crise, a gente tem guerra agora acontecendo, então eu acho que isso acaba afetando também direto e indiretamente muitos trabalhos de muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas acabam sendo demitidas por conta disso. Oi, meu nome é Larissa Farias, tenho 20 anos, sou acadêmica de enfermagem, atualmente estou no primeiro semestre na faculdade Unisociesc. Larissa, já ouviu falar em neurociência, psicanálise, teoria do apego e o que são para vocês as emoções? Já ouvi falar, nunca me aprofundei no assunto. Emoções é algo que a gente convive, né? Tá dentro do nosso feitio. Mas a gente não costuma buscar entender. É difícil pra gente relacionar o que a gente sente com a teoria, né? Certo? O que é pra gente o significado de cada coisa. Olá, eu sou a Júlia Caroline Petrams, eu tenho 21 anos e eu faço odontologia aqui na Unisociesc. Júlia, imagine um corpo de imenso poder e energia, onde a vida somente é possível graças à relação que o nosso mundo tem com ele. Sendo algo que nós humanos, pelos nossos corpos limitados, somos capazes de apenas ver um clarão de luz, entendendo que nosso mundo gira ao seu redor. De que estamos falando? Do Sol ou de algum Deus? Na minha concepção, a primeira coisa que vem na minha cabeça é de um Deus, que eu fui criada com essa ideia que a gente tem um Deus que rege a gente e que tá aqui, é um corpo celestial, é o que tá aqui para nos ajudar e guiar cada passo do nosso caminho. Só que, como eu faço um curso da área da saúde, eu já aprendi muito sobre tipo, a ciência por trás de tudo, da criação do mundo, as teorias que existem. E não tem uma que eu acredite mais que a outra. Eu acho que as duas caminham juntos, digamos, pela forma que eu fui criada. Mas eu também não consigo descartar a ideia que o Sol rege a gente, da mesma forma que talvez um Deus. Meu nome é Lucas Henrique Cis, tenho 20 anos, estou no 5º semestre de Engenharia Mecânica. Lucas, o que são representações sociais para você? Então, a representação social para mim é quando o indivíduo ele se sente representado por alguém que não está no seu círculo dele. Está sendo representado por alguém de fora e consegue ver e se identificar com aquilo. Baseando-se na história da humanidade, nasceu um sistema sociocultural de comportamentos e práticas, que serviu e serve até a atualidade para dar direção aos seres humanos. Qual o nome desse sistema e qual a sua contribuição para a psicologia social? São as religiões que são utilizadas, então, estudadas pela psicologia social, na intenção de compreender os povos, as histórias dos locais e a cultura deles também. Tomada 8. Levi
foi um filósofo e sociólogo francês, que assegurou que, dentro da psicologia social e da teoria das representações, é necessário dar maior atenção às diferenças do que às semelhanças entre as representações coletivas. Por qual motivo o sociólogo acredita nessa afirmação? De formas gerais, e a realidade que não ou são. 1, 2, 3. Tomada 14. As representações sociais são uma rede de ideias, metáforas e imagens. Existem na medida que são úteis e tomam diferentes formas na memória, na percepção com o intuito de agir e avaliar essas representações, que podem ser consideradas a um fato psicológico e por quê? Sim, pois elas são de aspecto impessoal, representando a todos, representando um outro e também representando a si ou a um grupo. Dinei, você autoriza os direitos de imagem e áudio para esse trabalho? Sim. Larissa, você autoriza o direito de imagem e áudio para esse vídeo? Sim, autorizo. Obrigado. Júlia, você autoriza os direitos de áudio e imagem para esse trabalho? Autorizo. Obrigado. Lucas, você autoriza os direitos de áudio e imagem para esse trabalho? Autorizo. Você autoriza o direito de áudio e imagem para esse trabalho? Sim. Mas lógico que não pega a barriga. Não. Por causa da sombra, tá vendo? Ó? Isso, fica aí, ó. fica aí. Aí não fica com sombra atrás, ó. Tá, fala alguma coisa, vamos ver como é que tá lá. Oi. Eu acho que melhor, Teste. melhor que eu vim um pouco mais pra frente ainda, por causa da sombra, tá vendo? As sombras ali. Isso, ó, agora aí sumiu. Ah, Aí entendi. agora tu traz um pouco pra trás, só pouca coisa, mas acho que tá legal ali o teto ali dele ali, tá vendo? Tá. O cabelo dele ali. É que eu fico bom em qualquer câmera. É melhor assim, tá vendo? Mesmo tema. E a nossa... Já era, de novo. Tá bonitinha. Por que você tá aí? Nada. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Gabriele, eu tô no 7º semestre de Psicologia aqui na Unisociesc. Esse trabalho ele é composto pelo Bruno Figueiredo, Carolina Bergamaschi, Dara Dalila, eu, Gabriele Basílio, Fidêncio Lisboa, Luana Constança. Esqueci o nome. Sérgio Moscovski. Sérgio Moscovski. Tá. O evidências da oitavo, né? Qual é a pergunta, Oitavo Fê? semestre. A gente tá... Nosso trabalho é baseado a partir do livro do Sérgio Moscovski. Sérgio Moscovski.
Fala o nome dos integrantes, que é bastante ou não precisa? Eu acho que cada um se apresenta, né? Sou melhor, né? integrante do grupo. Ele não tá todo mundo Ah, é. aqui. Aí tu fala o nome dos integrantes. Que eu não sei todos. Capítulo. 1, 3 e 4. Eu esqueci a garrafa de água. Olá, meu nome é Fidêncio, eu sou do curso de Psicologia do 7º semestre. Nosso trabalho se baseia no livro do Serge Moskovski. Trabalhamos o capítulo 3, 4 e 6. Na teoria das representações, é necessário dar maior atenção às diferenças do que às semelhanças entre as representações coletivas. Por qual motivo o sociólogo acredita nessa afirmação? Porque se compreendermos melhor. Tomada 6. Ah, esqueci que eu tenho que me apresentar.